seu problema. Como dissemos no início, o objetivo dessa noite não é causar emoção, mas o Espírito Santo nos desperta para uma grande e extensa obra, a obra da evangelização. Jesus, pelo ressuscitado, nos deixou uma ordem: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O Mestre nos deixou uma nobre missão: levar a esperança para o mundo. Este planeta que abriga mais de 8 bilhões de habitantes e tem 193 países reconhecidos oficialmente. A todo instante, bebês nascem e, ao mesmo tempo, muitas pessoas morrem sem a salvação. O que nós temos feito em relação a isso? A esperança é Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Basta abrirmos a gloriosa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, para nos alegrarmos ao ver que além de ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus também é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, a raiz de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Glória a Jesus. Quão precioso é seguir o Mestre e guardar a sua palavra em nossos corações. Não apenas guardá-la, mas também levá-la adiante, para que as boas novas batam nas portas dos corações daqueles que precisam de salvação física e espiritual. O mundo clama por socorro. O chamado do Senhor nos alcançou. Não ficou apenas para os discípulos, mas ultrapassou os continentes e chegou até os crentes do Brasil. País escolhido por Deus como celeiro de missionários, dispostos a mostrar o caminho aos perdidos. Se bem soubéssemos, agradeceríamos diariamente ao Senhor pela liberdade que temos para ler a Bíblia, adorar a Deus, estar na igreja e evangelizar pessoas. Não sabemos até quando poderemos fazer isso aqui no Brasil. Então aproveitemos enquanto é dia. Enchamos os nossos vasos de azeite. Busquemos a face do Senhor e nos preparemos para cumprir o livro. Coreia do Norte. A cor vermelha da bandeira simboliza o fervor anti-japonês, o sangue vermelho derramado pelos patriotas coreanos e o poder invencível de nosso povo firmemente unidos para apoiar a República. A cor branca simboliza a linguagem única, a terra única, a linguagem única, a cultura única de nosso país monoétnico que viveu em pureza. E o azul representa o rosto galante do nosso povo, simbolizando o espírito do povo coreano, lutando pela paz e pelo progresso mundial. O país é oficialmente conhecido como República Popular Democrática da Coreia. O país está localizado no continente asiático e sua capital é Pyongyang. Faz fronteira com a
livramento à sentença de morte. Os cristãos são enviados para o campo do trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde eles enfrentam uma vida de trabalho duro, aos que pouco sobrevivem ou são mortos no local. O mesmo destino aguarda os membros da família. Acredita-se que haja dezenas de milhares de cristãos mantidos em campos de trabalho forçado no país. É impossível para os cristãos viverem livremente na Coreia do Norte. É quase impossível para os cristãos se reunirem ou se encontrarem para cultuar. Aqueles que arriscam se encontrar devem fazer isso em sigilo absoluto e sob enorme risco. Em maio de 2023, 5 membros de uma família foram presos enquanto se reuniam para orar e estudar a Bíblia. A literatura cristã também foi confiscada. Foi relatado que o grupo se encontrava semanalmente e sua prisão foi realizada após a dica de informante. O tratamento deplorável aos cristãos é conduzido pela visão autoritária do regime de que cristãos são uma ameaça em particular à liderança do país e à sociedade. Além do pensamento Internacional. promulgada em dezembro de 2020, torna amplamente claro que ser cristão ou possuir uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. As igrejas mostradas aos visitantes servem apenas para propósito de propaganda. E como as mulheres são perseguidas na Coreia do Norte? Mulheres cristãs mantidas no campo de trabalho forçado no país são extremamente vulneráveis à violência sexual, no interrogatório e na vida cotidiana na prisão. Esses atos são cometidos por guardas com intenção deliberada de minar os ensinamentos cristãos sobre a pureza sexual. Há uma estimativa de que 80% de todos os desolteiros norte-americanos são mulheres, e muitas que fogem para a China acabam sujeitas ao tráfico humano. Algumas das que são capturadas e repatriadas estão grávidas e, na volta ao seu país, acabam sofrendo
Peru, Portugal, África do Sul,